Havia um som que os soldados alemães aprenderam a temer. Não era o rugido de tanques. Não era o assobio de morteiros rasgando o céu. Era algo mais simples, mais silencioso, mais definitivo. Era o último som que 309 homens escutaram antes do mundo desaparecer. Um estampido seco, distante, quase educado. E então, nada. A morte chegava de lugares que deveriam estar vazios, de janelas sem movimento, de escombros sem vida, de sombras que não respiravam. Os alemães tinham um nome para esse fenômeno. Chamavam de fantasma, porque fantasmas não erram, fantasmas não hesitam, fantasmas apenas matam. Mas não era um fantasma. Era uma estudante de história de 24 anos que havia decidido reescrever as regras da guerra moderna. E o preço dessa reescrita seria pago em sangue. 309 vezes. Uma bala de cada vez. Este é o paradoxo central. A mulher que provou sua igualdade matando mais homens do que qualquer outra mulher na história. A guerreira que venceu a guerra contra o machismo destruindo vidas. A heroína que salvou seu país perdendo sua própria alma. Lyudmila Pavlichenko não queria ser soldado. Queria ser professora. Mas a guerra não pergunta o que você quer ser. A guerra pergunta o que você está disposto a fazer. E ela estava disposta a tudo. Kiev, 1930. Um campo de tiro na periferia da cidade. O som de rifles ecoava entre prédios baixos e ruas de terra batida. A União Soviética promovia clubes de tiro civil. Preparação, disciplina. A convicção de que qualquer cidadão poderia ser chamado a defender a pátria. Entre os atiradores, uma adolescente de 14 anos, magra, determinada, olhos que não pediam permissão. Um vizinho havia se gabado de suas habilidades com rifle. Disse que meninos eram naturalmente melhores, que garotas não tinham a frieza necessária, que atirar exigia algo que mulheres simplesmente não possuíam. Lyudmila não discutiu. Não argumentou. Apenas pegou um rifle emprestado e se inscreveu no clube. Na primeira competição, destruiu o alvo. Centro perfeito. Enquanto os meninos erravam, ela acertava. Enquanto eles se vangloriavam, ela treinava. Enquanto eles desistiam, ela melhorava. Ganhou a insígnia de atirador de Voroshilov, a maior condecoração civil de tiro da União Soviética. Aos 14 anos, aquela risada que ela soltou ao provar o vizinho errado seria o último som de alegria pura que escaparia de seus lábios. Porque em 11 anos, aquela mesma precisão seria usada para algo que nenhuma competição poderia preparar. Matar homens de verdade. A vida de Lyudmila seguiu um roteiro que parecia escrito para destruí-la antes mesmo da guerra começar. Aos 15 anos, casou-se. Engravidou. Teve um filho chamado Rostislav. O casamento desmoronou. Divorciou-se. A avó assumiu a criação do menino enquanto Lyudmila trabalhava em uma fábrica de armas durante o dia e estudava à noite. Nada disso a quebrou. Em 1937, foi aceita na Universidade de Kiev. Curso de História. Sonhava em ser professora. Ensinar crianças sobre o passado. Sobre como as civilizações nasciam e morriam. Sobre heróis e tiranos. Sobre guerras que aconteciam longe, em livros, em tempos que nunca voltariam. Mas continuou atirando. Frequentou escola militar de atiradores de elite. Treinava atletismo. Corria. Saltava. Competia. Nunca parava. Nunca se contentava. Sempre buscava ser melhor do que no dia anterior. Ela não sabia, mas estava se preparando para matar. 22 de junho de 1941. A Operação Barbarossa começou. 3 milhões de soldados alemães cruzaram a fronteira soviética. 3.000 tanques. 2.000 aviões. A maior invasão militar da história humana. Adolf Hitler acreditava que a União Soviética era uma estrutura podre, que desmoronaria em semanas. Seus generais concordavam. Haviam esmagado a Polônia, humilhado a França. Por que a Rússia seria diferente? A arrogância custaria caro. Lyudmila estava em seu 4º ano de faculdade quando as notícias chegaram. A invasão, o avanço alemão,
cidades caindo, milhões de soviéticos fugindo ou morrendo. Ela não hesitou. Foi até o escritório de recrutamento em Odessa. A fila era longa. Homens jovens, homens velhos, homens desesperados para defender sua terra. É uma mulher de 24 anos. Os oficiais olharam para ela com aquela mistura de condescendência e impaciência que homens reservam para mulheres fora do lugar. Você deveria ser enfermeira, disseram. Lyudmila não sorriu. Não suplicou. Apenas declarou, com a mesma frieza que usaria mais tarde ao mirar em soldados alemães: sou atiradora de elite. Riram. Tentaram redirecioná-la para serviços médicos, para funções adequadas, para lugares onde mulheres pertenciam. Ela recusou, insistiu, exigiu. Finalmente cansados, deram-lhe um rifle Mosin Nagant e a mandaram para a frente de batalha, sem expectativas, sem treinamento adicional, apenas para silenciá-la. Foi o erro mais caro que cometeram. Odessa, agosto de 1941. A cidade ardia sob bombardeio constante. Fumaça negra subia em colunas que manchavam o céu ucraniano. O cheiro de pólvora misturava-se com o de carne queimada e concreto pulverizado. As tropas alemãs avançavam, confiantes, superiores, convencidas de sua invencibilidade racial e militar. Lyudmila estava deitada nas ruínas de um edifício administrativo. Seu rifle apontava para uma rua destruída a 300 metros de distância. Ela não se movia, não piscava. Sua respiração era controlada, metódica, quase inexistente. 2 soldados alemães apareceram. Missão de reconhecimento. Procuravam posições soviéticas. Moviam-se com a confiança de quem pertence ao exército mais eficiente da Europa. Lyudmila observou. Calculou a distância. Velocidade do vento. Queda da bala. Ajustou a mira. Respirou fundo. Soltou metade do ar dos pulmões. Seu dedo encontrou o gatilho. O primeiro disparo foi um sussurro metálico. O soldado à esquerda caiu. Sem grito. Sem drama. Apenas passou de vertical para horizontal. Seu companheiro congelou. Olhou ao redor. Procurou a origem do tiro. Viu apenas ruínas. Apenas sombras. Apenas silêncio. Permaneceu parado. O segundo disparo veio 3 segundos depois. 2 homens. 2 balas. 2 vidas convencidas de superioridade. E uma jovem que acabara de provar que aquela convicção era mentira. Lyudmila abaixou o rifle. Não sentiu glória. Não sentiu culpa. Apenas a certeza gelada de que fizera o necessário. Eram suas 2 primeiras mortes confirmadas. Em 10 meses, seriam 309. O que os generais alemães não sabiam era que aquela estudante de história não era apenas boa. Era excepcional. Não apenas precisa. Era paciente. Não apenas treinada. Era predadora. Sua rotina se tornou ritual de morte. Acordava antes do amanhecer. Estudava o terreno com olhos de caçadora. Escolhia posições com precisão cirúrgica. E então esperava. 18 horas sem movimento, sem comida, sem água, sem sono. Ela entendia algo que outros atiradores ignoravam. Guerra não é velocidade. Guerra é paciência. Guerra é converter tempo em morte. Um observador trabalhava com ela, posicionado 200 ou 300 metros à frente. Identificava alvos, calculava distâncias, comunicava através de sinais. Lyudmila eliminava. Era máquina de 2 componentes. Precisa, letal, inevitável. Durante o cerco de Odessa, entre agosto e outubro de 1941, ela matou 187 soldados alemães. 187 em 2 meses e meio. Cada disparo tinha propósito. Oficiais eram prioridade. Desmantelar o comando. Quebrar a cadeia de decisão. Deixar tropas sem liderança. Ela não apenas matava soldados. Desintegrava a estrutura militar alemã um tiro de cada vez. Quando Odessa caiu em outubro, Lyudmila e sua unidade foram evacuados por mar para Sebastopol, península da Crimeia. Lá, o cerco duraria 8 meses.
Um dos combates mais brutais da Frente Oriental. Foi onde ela se tornou lenda. Seu placar continuou crescendo. 200 mortes, 250. Cada número confirmado, verificado, documentado. Não havia exagero, não havia propaganda inflada, apenas morte metódica. E então começaram as missões de contra-atirador. Os duelos. A Wehrmacht sabia dela agora. Sabiam que havia uma mulher matando seus melhores homens. Sabiam seu nome. Sabiam sua contagem. E enviaram seus atiradores de elite para caçá-la. Lyudmila caçou todos eles de volta. Um duelo de atiradores não é tiroteio. É jogo de xadrez com balas. Paciência contra paciência. Habilidade contra habilidade. Vontade contra vontade. Quem comete o primeiro erro morre. Os alemães usavam truques antigos. Capacetes em varas simulando alvos. Animais soltos criando falsa sensação de segurança. Manequins vestidos com uniformes. Tudo para fazê-la atirar. Para revelar sua posição. Lyudmila nunca caiu. Conhecia os truques. Havia estudado, observado, aprendido. E tinha algo que muitos atiradores alemães não tinham. Disciplina absoluta. Ela esperava, observava, e quando o inimigo cometia o erro, atirava. Um atirador alemão tentou enganá-la por 3 dias. 3 dias de guerra psicológica entre escombros de Sebastopol. Usou todos os estratagemas, todos os truques. Lyudmila não se moveu, não atirou, apenas observou. No 3º dia, cansado e frustrado, ele verificou se ela ainda estava lá através de binóculos. Foi seu último ato. Lyudmila viu o brilho das lentes. Reflexo mínimo, mas suficiente. Seu rifle trovejou. O atirador alemão morreu antes de entender o erro. Tornou-se um dos 36 atiradores de elite inimigos que ela eliminou. 36 dos melhores da Alemanha. Todos mortos. Todos vencidos. Todos superados por uma mulher que não deveria estar ali. E os alemães começaram a ter medo. Alto-falantes começaram a transmitir mensagens através das linhas de frente. Primeiro, ofertas. Suborno. Lyudmila Pavlichenko, venha para nosso lado. Daremos chocolate. Faremos de você oficial alemã. Ela ignorou. As mensagens mudaram. Tornaram-se ameaças. Se te pegarmos, vamos te rasgar em 309 pedaços e espalhar aos ventos. Quando ouviu isso, Lyudmila sorriu. Não de medo, de satisfação. Eles sabiam seu placar exato. Isso significava que estava vencendo. Estava quebrando moral. Estava ganhando guerra psicológica. E continuou atirando. Em maio de 1942, foi promovida a tenente. 257 mortes confirmadas. Elogiada pelo Conselho Militar da Frente Sul. Reconhecida como uma das atiradoras mais eficazes do Exército Vermelho. A guerra não havia terminado com ela. Junho de 1942. Durante combate intenso, morteiro alemão explodiu próximo à sua posição. Estilhaços rasgaram o ar. Um atingiu seu rosto. Lyudmila caiu. Sangue escorreu. Dor explodiu. Mas ela não gritou. Apenas pressionou a mão contra o ferimento e continuou respirando. Evacuada. Tratada. 4ª vez ferida na guerra. O alto comando soviético tomou a decisão. Ela era valiosa demais para morrer. Lyudmila Pavlichenko foi retirada permanentemente do combate. Placar final. 309 mortes confirmadas. 36 atiradores de elite. Pelo menos 100 oficiais alemães. A estudante de história havia se tornado a atiradora feminina mais mortal da história. E sua guerra mudaria de campo de batalha. Agosto de 1942. Washington, Estados Unidos. Lyudmila estava na Casa Branca. 25 anos. Ferida. Cansada. Sofrendo de trauma que a perseguiria até a morte. Primeira cidadã soviética, recebida oficialmente pelo presidente Franklin Roosevelt. Stalin implorava aos aliados por segunda frente, para dividir forças alemãs, para aliviar a pressão sobre a União Soviética que sangrava milhões de vidas contendo Hitler.
A propaganda soviética encontrou a arma perfeita. Jovem que matara mais de 300 nazistas. Heroína, guerreira, lenda viva. Mas os americanos não sabiam o que fazer com ela. A imprensa cercou-a. Jornalistas com sorrisos condescendentes e perguntas absurdas. Não queriam saber sobre táticas, sobre guerra, sobre horrores que presenciara. Queriam saber se usava batom na linha de frente. Que cor de batom a senhorita prefere? As garotas russas usam maquiagem durante a batalha. Sua roupa militar não tem estilo, não acha? Lyudmila olhava-os com a mesma frieza que olhava através da mira. Estas perguntas não eram apenas insultos. Eram prova de que, mesmo matando 300 homens, tudo o que importava era sua aparência. Respondeu com veneno educado. Há batalha acontecendo. Quem tem tempo para nariz brilhante? Mas a frustração crescia. Eles não entendiam, não queriam entender. Enquanto lutara por sua vida, estavam seguros, confortáveis, protegidos pelo oceano. Em Chicago, durante a conferência de imprensa, algo quebrou. Jornalista fez mais uma pergunta trivial. Lyudmila olhou para ele, para a plateia, para todos aqueles rostos seguros e ignorantes. Decidiu dizer a verdade. Senhores, começou, voz calma mas carregada de ferro. Tenho 25 anos e já consegui matar 309 invasores fascistas. Vocês não acham que têm se escondido atrás das minhas costas por tempo demais? Silêncio. Depois, aplausos. Trovoada de aplausos. A plateia finalmente entendeu. A mensagem não era sobre batom. Era sobre coragem. Sobre o sacrifício. Sobre jovem fazendo o trabalho que eles recusavam fazer. Lyudmila viajou pelos Estados Unidos e Canadá. Falou em fábricas de munições, em comícios, em universidades. Contou histórias da guerra, da brutalidade, do terror. E pressionou, sempre pressionou, pela abertura da segunda frente. Durante a turnê conheceu Eleanor Roosevelt. As duas mulheres formaram amizade improvável. Eleanor viu em Lyudmila não apenas soldado, mas revolucionária silenciosa. Mulher que provava que gênero não determinava capacidade. Eleanor levou-a para viagens pelo país. Conversavam, riam, compartilhavam histórias. Em 1957, 15 anos depois, quando Eleanor visitou Moscou, insistiu em ver a velha amiga. Sob vigilância da Guerra Fria, conseguiram um momento a sós. Para rir, para relembrar, para reconhecer que, apesar de tudo, haviam sido aliadas em mundo que não queria mulheres fortes. A segunda frente finalmente abriu em 1944. Tarde demais para milhões de soviéticos. Mas a mensagem de Lyudmila ressoou. Suprimentos americanos para a União Soviética aumentaram. O apoio cresceu. Ela lutará por 2 guerras. Uma com balas, outra com palavras. Venceu ambas. Mas a vitória custaria tudo. Quando retornou à União Soviética, foi promovida a major. Tornou-se instrutora em escola de atiradores de elite. Passou 3 anos treinando próxima geração. Homens e mulheres. Todos aprendendo com a melhor. Ensinou paciência, disciplina, arte de esperar, ciência de matar com precisão. Seus alunos mataram centenas de soldados alemães. Ela multiplicou letalidade através deles. Quando a guerra terminou em 1945, Lyudmila tinha 28 anos. Parecia ter 60. Trauma de guerra quebrará de maneiras que nenhuma bala conseguiu. Sofria de transtorno de estresse pós-traumático severo. Depressão. Flashbacks. Pesadelos. Rostos de 309 homens mortos visitavam-na todas as noites. Voltou para a universidade. Completou o curso de História. Tornou-se historiadora. De 1945 a 1953, trabalhou como assistente de pesquisa do chefe do quartel-general da Marinha Soviética. Vida tranquila, acadêmica, longe da guerra. Mas a guerra nunca a deixou. Em 1943, recebeu a Estrela de Ouro de Heroína da União Soviética, maior honra militar do país. Recebeu Ordem de Lenin 2 vezes.
Sua imagem foi impressa em selos comemorativos. Era uma heroína nacional. Mas os heróis sofrem em silêncio. Lyudmila nunca se recuperou completamente. As cicatrizes psicológicas eram profundas demais. Bebia, sofria, tentava esquecer rostos que não esqueciam dela. Casou-se novamente durante a guerra. O segundo marido também era atirador de elite. Morreu em combate poucos dias após o casamento. Mais uma perda. Mais uma cicatriz. 10 de outubro de 1974. Lyudmila Pavlichenko sofreu acidente vascular cerebral. Morreu em Moscou. 58 anos. Enterrada no cemitério Novodevichy, cercada por outros heróis soviéticos. Seu filho, Rostislav, segurou-a nos braços enquanto partia. O menino que mal conheceu porque estava ocupada salvando o mundo dele. Este é verdadeiro custo da guerra. Não apenas mortes, mas vidas quebradas dos sobreviventes. Lyudmila lutou contra 2 inimigos, contra nazistas que invadiram sua terra e contra o machismo que dizia que não podia lutar. Destruiu ambos. Provou que mulheres podiam ser tão letais, tão estratégicas, tão corajosas quanto qualquer homem. Mas a vitória custou tudo. Hoje, permanece a atiradora feminina mais mortal da história. 309 mortes confirmadas. 36 atiradores de elite derrotados. Estudante de história que se tornou história. Em 1976, 2 anos após a morte, a União Soviética emitiu selo postal em homenagem. Seu rosto olhava para o futuro. Sério, determinado, inabalável. Woody Guthrie, cantor folk americano, escreveu canções sobre ela em 1946. Miss Pavlichenko. Letras simples, mas poderosas. 300 nazistas caíram por sua arma. Foi verdade. Cada palavra. A ironia cruel na história de Lyudmila. Lutou para provar que mulheres eram iguais. Para mostrar que gênero não determinava capacidade. Para quebrar barreiras que existiam há milênios. Conseguiu. Mas o preço foi alto demais. Não viveu vida longa. Não viu o filho crescer. Não teve paz. Apenas memórias de guerra. Apenas rostos de mortos. Apenas peso de 309 vidas que tirou. A risada da garota de 14 anos que acertava alvos em Kiev nunca mais voltou. Foi substituída pelo silêncio. Mesmo silêncio que criou 309 vezes quando o dedo puxou o gatilho. Guerras não são vencidas apenas por estratégias ou exércitos. São vencidas por indivíduos que se recusam a aceitar limites. Por uma estudante de história que pegou um rifle e disse: "Posso fazer isso melhor." E fez. Mas a verdadeira lição da história de Lyudmila Pavlichenko não é sobre letalidade. É sobre o custo de ter que provar valor. Sobre ter que matar 300 homens para ser levada a sério. Sobre ter que destruir para ser respeitada. Ela não deveria ter precisado fazer isso. Nenhuma mulher deveria. Mas em mundo que não acreditava nelas, Lyudmila Pavlichenko pegou o rifle e forçou o mundo a acreditar. 309 vezes. Uma bala de cada vez. A risada transformou-se em silêncio. E no silêncio, a lição ecoou. Nunca subestime quem tem algo a provar, porque provarão. E o preço dessa lição será escrito em sangue. Lyudmila Pavlichenko provou, e o mundo nunca mais foi o mesmo. No fim, o som mais alto da guerra não foi o trovão de sua arma. Foi silêncio que criou. Silêncio de 309 vozes que nunca mais falariam. Silêncio de mulher que quebrou todas as regras e pagou com a própria paz. Esse silêncio ainda ecoa, e sempre ecoará. Porque alguns fantasmas nunca descansam, e algumas lições nunca são esquecidas.